Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 21 de outubro. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. Os senadores têm que decidir nesta quarta-feira o que fazer com a medida provisória 678, que tranca a pauta do plenário e pode perder a validade. A dúvida é sobre dezenas de emendas que nada tem a ver com o texto original. A Suprema Corte decidiu que esse tipo de acréscimo desrespeita a lei máxima do país. Está na Constituição. Medida provisória existe para tratar de assunto relevante e urgente. Já chega ao Congresso com força de lei e prazo para ser votada. Quando o Executivo edita uma nova MP, parlamentares aproveitam que a tramitação é mais rápida para incluir emendas estranhas ao tema original. Toda hora vem uma medida provisória, tem um conteúdo e traz de contrabando vários outros conteúdos, chamados jabutis. E falaram, jabuti só é encontrado em cima de árvore se for enchente ou mão de gente. No caso, é mão de gente. No dia 15 de outubro, o Supremo Tribunal Federal julgou que os jabutis são inconstitucionais e que, a partir de agora, o Congresso não pode mais incluí-los em medidas provisórias. O Supremo reafirmou a Constituição, que diz que só pode ser colocado em matérias de medida provisória assuntos correlatos àquela matéria. Portanto, é isso que nós devemos seguir e, a partir de agora, ter mais cuidado. A decisão do Supremo ainda não foi publicada, mas já causou impasse na votação da medida provisória 678. A MP saiu do Palácio do Planalto com apenas 2 artigos sobre o regime diferenciado de contratações para obras em presídios. Chegou ao Senado com 40 itens a mais e outros 5 assuntos. A medida provisória vence nesta quarta-feira e os líderes partidários não sabem ainda o que fazer com o texto. O presidente Renan tem hoje uma proposta que eu concordei com ela, onde vindo uma matéria com os jabutis, ou seja, matéria estranha da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado também poderá excluí-la. E com isto, o que for aprovado aqui irá para a sanção. Outra alternativa é votar como está. A medida provisória seria transformada em lei. Naturalmente que o governo analisaria as possibilidades de vetos a essa matéria. E uma outra alternativa é o próprio Senado optar pela caducidade da emenda. Então, amanhã ela deixaria de existir, não teria efeito. Essa decisão vai ser uma decisão do colegiado, do plenário do Senado Federal. Nós estamos discutindo verdadeiramente como implementá-la o mais rapidamente possível. Chega ao Senado nos próximos dias projeto que fixa regras para o direito de resposta nos meios de comunicação. Pelo texto, o ofendido terá 60 dias para pedir ao jornal, revista ou emissora o direito de resposta ou a retificação da informação. A resposta ou retificação será gratuita e deve aparecer na mesma proporção do dano causado. O texto não garante direito de resposta a comentários de matérias na internet. O direito é garantido mesmo se houver retratação ou retificação espontânea e não prejudica a ação de reparação por dano moral. A Comissão de Constituição e Justiça se reúne logo mais às 10 horas. Quem traz mais informações é o repórter Paulo Acrísio. Na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, uma proposta de emenda à Constituição do senador Blairo Maggi prevê que as comunidades indígenas, se estiverem de acordo, poderão ter renda a partir da energia gerada com a exploração dos recursos hídricos em suas terras. Nos potenciais hidrelétricos que tem dentro das reservas indígenas e aqueles que forem de comum acordo permitido ou consensuado pelos indígenas que eles possam ser aproveitados, a minha proposição é de que eles participam efetivamente nos resultados dessa concessão, vamos chamar assim, que é feita. Também não só dentro das reservas indígenas, mas também lindeiras às reservas indígenas têm potenciais que hoje estão sendo utilizados. E nós não temos uma legislação que permite esse tipo de atividade, uma atividade econômica, quase que empresarial, podemos chamar assim, da participação dos índios nesses empreendimentos. Não como empreendedores, mas sim como do resultado do negócio. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira.
A recuperação da rodovia BR-319, que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia, é o tema da audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Na Comissão de Desenvolvimento Regional, a audiência pública é para debater o projeto que redefine as alíquotas de ICMS nas operações e prestações de comércio interestaduais. E os critérios e metodologia de cálculo do desemprego no Brasil é tema de outra audiência pública, dessa vez na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Uma audiência pública conjunta das Comissões de Educação, Assuntos Sociais e Direitos Humanos vai debater primeira infância e epigenética, um novo paradigma no desenvolvimento infantil. O termo epigenética designa situações vividas pela mãe na gestação e que pode deixar marcas genéticas na criança. A audiência integra a 8ª edição da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz. Começa a tramitar no Congresso o julgamento das contas da Presidente da República referentes ao ano passado. Decisão unânime do Tribunal de Contas deu parecer contrário ao balanço apresentado pelo Executivo. O aviso do Tribunal de Contas, que já estava no Congresso há quase 2 semanas, foi lido no plenário do Senado nesta terça-feira. Esta presidência comunica que recebeu do presidente do Tribunal de Contas da União, nos termos previstos no inciso 1º, artigo 71 da Constituição Federal, os avisos números 748 e 750 de 2015, encaminhando o acórdão, parecer prévio, relatório e voto do ministro Augusto Nardes sobre as contas do Governo da República referente ao exercício de 2014. A mensagem vai à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, nos termos do despacho do presidente do Congresso Nacional. O TCU recomenda que senadores e deputados rejeitem as contas da presidente Dilma Rousseff referentes a 2014. Em mais de 900 páginas, o ministro Augusto Nardes aponta 15 indícios de irregularidades. Segundo o tribunal, diversos procedimentos adotados pelo governo afrontam a lei de responsabilidade fiscal. Bancos estatais teriam sido usados para financiar políticas públicas, o que é proibido. Operações ocultas teriam distorcido o resultado fiscal em quase 40 bilhões de reais. O parecer considera grave a autorização por meio de decreto para gastos de 15 bilhões de reais sem previsão no orçamento e classifica como evidente a responsabilidade direta da presidente da República sobre as chamadas pedaladas fiscais. A Advocacia Geral da União nega que o Executivo tenha violado a lei de responsabilidade. Segundo o governo, o TCU reprova agora o que considerou legal no julgamento das contas de outros presidentes. Mas é o Congresso quem vai dar a palavra final sobre as contas da presidente Dilma Rousseff. Um parlamentar da Comissão Mista de Orçamento será indicado para apresentar um relatório em 40 dias. Depois disso, senadores e deputados terão 15 dias para apresentar emendas que devem ser analisadas pelo relator nos 15 dias seguintes. A comissão tem 7 dias para discutir e votar o parecer. 5 dias depois, a CMO deve comunicar a decisão ao Congresso, que vota o parecer em sessão conjunta. O prazo total é de 82 dias. Cabe à CMO abrir, inclusive, o prazo para qualquer defesa, se pertinente, se aliás, requerida, né? Não acho importante me defender, então o governo não virá. Queremos fazer uma defesa, então virá, mas dentro da CMO. E logo mais às 2h30 da tarde, 2 comissões têm reunião prevista. A Comissão Especial da Agenda Brasil tem na pauta o projeto que cria a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo. E a CPI do Futebol se reúne em audiência pública para ouvir os presidentes de federações de futebol dos estados do Ceará, Goiás, Pernambuco, Espírito Santo, Rondônia e Amapá. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.